Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana Andrade, eu sou nutricionista materno-infantil e é um prazer conhecer vocês. Hoje eu estou aqui a convite do Acresce na Web para conversar um pouco com vocês sobre um tema que vem estando bastante em alta, né? Que vem sendo bastante repercutido, que é sobre o autismo. E hoje, especificamente, eu vou falar um pouco com vocês sobre nutrição e autismo. Então, o Agreste na Web, ele viu a importância de abordar um pouco para os seus telespectadores sobre esse contexto que está bastante em alta. E é isso que a gente vai falar hoje, então fiquem aqui ligadinhos comigo. Mas o que é autismo? O que é TEA? TEA é uma sigla que é a abreviação do nome Transtorno do Espectro Autista, que é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimentos atípicos, manifestações comportamentais, déficits de comunicação e interação social, padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, como também podem ocorrer repertórios restritos de interesses e atividades. O autismo ele pode surgir nos primeiros 18 meses de vida do bebê e o diagnóstico ele pode ser fechado, ele consegue ser fechado antes mesmo dos 2 anos de vida do bebê. Porque o bebê, a criança no espectro, ele tem alguns comportamentos um pouco peculiares que é fácil de se observar, como, por exemplo, foco excessivo em determinada coisa, em determinado objeto, ou não consegue manter um contato visual. Muitas mães de primeira viagem, ou que me conhecem, que eu sou nutricionista, sempre me pedem, né? Faz uma dieta pro meu filho, ele come pouco, sabe? Que já parte pro lado da seletividade alimentar, que eu vou abordar um pouco com vocês também. Só que não existe dieta para autista. O que o nutricionista ele realiza é uma intervenção nutricional. Por quê? A intervenção nutricional é algo tudo muito específico, é tudo muito individual. É tudo de acordo com as características metabólicas, é tudo de acordo com as necessidades do paciente. Então, é tudo muito único de cada paciente. E o autismo, ele não tem cura. Ele é uma condição neuropsiquiátrica. Então, ele não tem cura, mas vale ressaltar que também não é uma doença. Se não é uma doença, então não tem cura. Então, eu sempre falo isso porque quando a gente parte para abordar um pouco sobre nutrição e autismo, as pessoas levam muito para o lado da cura, né? Mas o que proporciona uma melhor qualidade de vida é tratar as comorbidades. Só que lembrando que tratar comorbidades não cura autismo, certo? Mas proporciona uma qualidade de vida muito melhor. Então, essas comorbidades elas vão muito mais além de ansiedade, de distúrbios do sono, seletividade alimentar, né? Lógico que são tratáveis, por isso elas proporcionam uma melhor qualidade de vida, só que infelizmente elas são muito negligenciadas e por serem negligenciadas acaba piorando cada vez mais e piora a nossa saúde e não tendo uma boa qualidade de vida do nosso paciente autista. E a maioria das vezes essas negligências são da família, certo? E partindo um pouco para o lado da seletividade da alimentação, gostaria de falar algo para a gente refletir juntos. O alimento do seletivo está envolvido na seletividade. Lembrando que o que é seletividade? Seletividade é recusa alimentar, falta de apetite e falta de interesse pelo alimento, certo? Então, o alimento do seletivo está envolvido na seletividade. O que quer dizer? Quer dizer que o alimento que aquele seletivo está escolhendo, que ele escolhe, está criando um ciclo vicioso de inflamação e desorganização imunológica sensorial que está causando a seletividade. Na maioria das vezes acontecem seletivos mais extremos, porque eles só comem determinado tipo de alimento e é justamente esse alimento que está prejudicando, certo? Como eu falei agora para vocês sobre seletivo extremo, gostaria de ressaltar uma coisa bem importante. Existe uma diferença entre seletividade alimentar e dificuldade alimentar, certo?
A seletividade alimentar são aqueles indivíduos autistas que eles conseguem comer 20, 30 tipos de alimentos, eles conseguem, quando a gente vai ofertar o alimento, eles conseguem receber bem esse alimento, sabe? Eles, vez ou outra, ou frequentemente, ele escolhe determinado tipo de alimentos para comer. Eles conseguem degustar, eles conseguem tocar quando vamos ofertar, às vezes, novos alimentos, os mesmos alimentos, com algumas coisinhas diferentes. Então, eles têm um leque maior. Já a dificuldade alimentar é um pouco mais trabalhoso, certo? São indivíduos autistas que eles comem menos de 20 alimentos, chegando até menos de 5 alimentos, o que dificulta bastante. Eles não comem nenhum tipo de proteína, não comem nenhum tipo de fruta. Eles não aceitam, né, quando a gente vai tentar ofertar algum tipo de alimento novo. Então, quando a gente tenta ofertar algum tipo de alimento novo, o que é que acontece? Reações de fuga, de choro, às vezes só de ver, de sentir o cheiro, já tem aquela reação de engulhar, que é do vômito, né, de medo. Então, eles não aceitam, é bem difícil. E até mesmo os mesmos alimentos que eles escolhem, se modificar talheres, se incrementar alguma coisa, eles também rejeitam. Então, isso é dificuldade alimentar e é justamente onde adentra os seletivos mais extremos, certo? Então, vendo como essas crianças têm dificuldade na questão da alimentação, a gente deve fazer uma pergunta bastante importante. Como é que está a alimentação da família, a quem a criança convive todos os dias e é de grande influência? Algo importante que eu gostaria de falar para vocês, eu não vou generalizar porque não são todos, não são todas as famílias, mas muitas pensam assim, dessa forma. Eu vou dar um exemplo. O meu filho ele tem seletividade extrema, ele só come biscoito, miojo e refrigerante. Come todos os dias, mas graças a Deus está comendo. Isso é um pensamento totalmente errôneo, porque biscoito, miojo e refrigerante faz bem para a saúde? Imagine você aí, come gradativamente, já faz mal. Imagine para uma criança que só come isso e come todos os dias, o quanto vai prejudicar a saúde, sabe? E outra coisa muito importante também, famílias, não ofertem remédio para aumentar apetite, porque muitas, não vou generalizar, mas muitas pensam assim: vou ofertar esse remédio porque aí ele vai aumentar o apetite e vai querer comer outras coisas. Só que não é assim, dando o exemplo anterior que eu dei. Biscoito, miojo e refrigerante. Então, se a criança tomar o remédio de aumentar o apetite, ele vai comer o dobro do que ele já come. Então, imagine, comer o dobro, então vai prejudicar intensamente a saúde dessa criança. Então, não façam isso. E muitas vezes, crianças autistas, elas não chegam em nós com baixo peso. Eles chegam com peso normal, com sobrepeso, com obesidade, né? Porque eles estão comendo todos os dias alimentos que fazem mal para eles, certo? Então, se uma família levar essa criança para um pediatra, vai estar tudo legal. Só que, infelizmente, mal sabem que essa criança está desnutrida. Então, muitos têm a falsa visão de que uma criança gordinha está tudo bem. Então, não é assim. Procurem um profissional especializado para dar todo o auxílio. É como eu sempre falo. Se vocês não sabem como agir em tal situação, procurem um profissional para poder dar todo o apoio a vocês com relação a isso, certo? Então, quais são as causas da seletividade? Toda criança possui disfunção sensorial. Pequena ou grande, mas possui. E também tem as causas orgânicas, importante. Quais são essas causas orgânicas? São desordens gastrointestinais, são doenças inflamatórias intestinais, são alergias alimentares, são má absorção, constipação, diarreia, refluxo, hepatopatias, esofagite eosinofílica, são doenças cardiorrespiratórias. Todas elas são causas orgânicas que causam a seletividade. E quando descobertas, são as primeiras que devem ser tratadas. Por quê? A criança autista, ela possui uma dificuldade. Já possui uma dificuldade, quer dizer, mãe, eu estou com dor na minha cabeça, eu estou com dor em determinado lugar. Então, quando descoberta, vou dar um exemplo, a esofagite eosinofílica, porque ela é uma causa da seletividade. Porque ela é uma inflamação do esôfago, e a causa dela é refluxo
impossibilidade de comer, dor ao deglutir algum tipo de alimento, vômitos. Então, imagine uma criança que ela está com esse problema. Não é legal comer e sentir dor, sem gosto, sem cheiro. Por isso que é uma das causas que elas devem ser primeiro tratadas, sabe? Então, as causas da seletividade são questões físicas, psicológicas, orgânicas e sociais. E qual o tratamento da seletividade? A seletividade é a gente identificar quais são as substâncias, as causas que estão ocasionando essa seletividade, para a gente poder fazer toda uma intervenção, todo o procedimento, né, individual para cada paciente. É muita dedicação, é muita persistência, né, da família e também da equipe, né, que o profissional não trabalha só, é toda uma equipe multidisciplinar para todo mundo trabalhar em equipe. E quando dá certo é uma maravilha, né, a gente vendo a criança ela tendo uma melhor qualidade de vida e grandes avanços. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma maravilha estar aqui junto com vocês. E até a próxima.